Valores conflitantes. Texto bíblico da lição de hoje. Todos os reis que viviam a oeste do Rio Jordão, tanto os das montanhas como os das planícies, e também os reis de todo o litoral do mar Mediterrâneo até o Líbano, ficaram sabendo disso. Estes eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. E todos eles se reuniram para guerrear contra Josué e o povo de Israel. Quando os moradores da cidade de Gibeão, que eram heveus, ouviram falar do que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, resolveram enganá-lo. Pegaram comida e carregaram os seus jumentos com sacos velhos e com odres rasgados e remendados, cheios de vinho. Calçaram sandálias velhas e remendadas e vestiram roupas bem gastas. E levaram para comer pão seco e bolorento. Eles foram até o acampamento de Gilgal e disseram a Josué e a todos os homens de Israel: Nós estamos chegando de um país que fica bem longe daqui. Façam um acordo de paz com a gente. Porém, os homens de Israel disseram: Pode ser que vocês morem aqui por perto. Como é que podemos fazer um acordo de paz com vocês? Estamos prontos para ser seus empregados, responderam eles. Quem são vocês? De onde vêm? Perguntou Josué. Os gibeonitas responderam: Nós, os seus criados, somos de um país que fica muito longe e viemos até aqui porque ouvimos falar do Senhor, seu Deus. Ouvimos as notícias de tudo o que ele fez no Egito e também soubemos o que fez com os 2 reis amorreus a leste do rio Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Os nossos líderes e toda a nossa gente nos mandaram preparar comida para viajar. Eles nos mandaram encontrar com vocês e dizer: Estamos prontos para ser seus empregados. Façam um acordo de paz com a gente. E vejam só o nosso pão. Estava quentinho quando saímos de casa no começo da viagem. Mas olhem, agora está seco e bolorento. Quando enchemos de vinho estes odres, eles eram novos. Mas vejam, agora estão rasgados. As nossas roupas e as nossas sandálias estão gastas por causa da longa viagem que fizemos. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho a Deus, o Senhor. Josué fez um acordo de paz com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos. E os líderes do povo de Israel juraram que cumpririam a sua palavra. 3 dias depois de feito o acordo, descobriram que aquela gente morava perto. Tanto assim que os israelitas saíram do acampamento e 3 dias depois chegaram às cidades onde os gibeonitas viviam, isto é, Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriate-Jearim. Porém, por causa do juramento que os seus líderes tinham feito aos gibeonitas em nome do Senhor, o Deus de Israel, os israelitas não os mataram. E por isso todo o povo reclamou contra os líderes, mas eles explicaram assim: Nós juramos em nome do Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos fazer nada contra os gibeonitas. Por causa da nossa promessa, temos de deixá-los viver, senão Deus nos castigará. Josué capítulo 9, versos 1 a 20. Quais são as semelhanças e diferenças entre a história de Raabe e a dos gibeonitas? Por que elas são relevantes? O capítulo 9 de Josué começa nos informando que os reis cananeus que governavam pequenas cidades-estados decidiram criar uma coalizão contra os israelitas. Por outro lado, os habitantes de Gibeão decidiram fazer uma aliança com Israel. Para enganar os israelitas e conseguir uma aliança com eles, os gibeonitas fingiram ser embaixadores de um país estrangeiro. De acordo com Deuteronômio 20, versos 10 a 18, Deus fez uma distinção entre os cananeus e os povos que viviam fora da terra prometida. A palavra traduzida como astúcia, Josué 9, verso 4, pode ter um sentido positivo, indicando prudência e sabedoria, Provérbios 1, verso 4 e Provérbios 8, versos 5 e 12, ou negativo, envolvendo intenção criminosa, Êxodo 21, verso 14, 1 Samuel 23, verso 22, Salmos 83, verso 3. No caso dos gibeonitas, por trás de sua ação traiçoeira havia a intenção menos destrutiva de autopreservação. O discurso dos gibeonitas é surpreendentemente semelhante ao de Raabe. Ambos reconheceram o poder do Deus de Israel, admitindo que o sucesso de Israel não era simplesmente um feito humano. Em contraste com outros cananeus,
Eles não se rebelaram contra o plano de Yahweh de conceder a terra aos israelitas, afirmando que o próprio Senhor estava expulsando aquelas nações diante de Israel. As notícias da libertação do Egito, bem como a vitória sobre Og e Seom, levaram Raabe e os gibeonitas a buscar uma aliança com os israelitas. No entanto, em vez de reconhecer totalmente sua disposição de se render ao Deus de Israel, como Raabe havia feito, os gibeonitas recorreram a um subterfúgio. A lei de Moisés apresenta orientações sobre como conhecer a vontade de Deus em casos como esse. Números 27, verso 16 a 21. Josué deveria ter perguntado sobre a vontade do Senhor e evitado o engano dos gibeonitas. O dever fundamental de um líder de Israel, bem como de qualquer líder cristão, é buscar a vontade de Deus. 1 Crônicas 28, verso 9. 2 Crônicas 15, verso 2. 2 Crônicas 18, verso 4. E 2 Crônicas 20, verso 4. Ao negligenciá-la, os israelitas foram levados a violar as condições fundamentais da conquista da terra ou a quebrar um juramento feito em nome do Senhor, o qual eram obrigados a cumprir. Você já se encontrou em um dilema tentando conciliar dois valores bíblicos que parecem estar em conflito?